Zoro finalmente revela seu plano usando seu golpe secreto. Brook revela quem é Gunko de verdade e os Chapéus de Palha finalmente se preparam para a batalha contra os Cavaleiros Sagrados. Mas então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1173 de One Piece, chamado A Geração de Guerreiros, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Hyrule junto com Zoro chegando até Dory, Brog e os gigantes demonizados, que estão atrás de Garou para o matar, já que receberam uma ordem de Imo. Dory, Brog e os gigantes demonizados então finalmente chegam até onde Garou está, e com um grito, eles ordenam para matar Garou. Garou olha para os dois e pergunta a eles que aparência é essa deles. A cena então muda para Hyrule, Stansen e Zoro, que estão ali perto, mas ainda não foram vistos. Zoro tinha acabado de dizer que tinha um plano, e Hyrule fala para ele contar que plano é esse. Zoro então pergunta a Hyrule se está tudo bem ele fatiar esses gigantes, e Hyrule responde que ele até pode, mas que esses gigantes são da tripulação dos piratas guerreiros gigantes, e Stansen imediatamente corta a fala de Hyrule, dizendo que a prioridade é salvar Garou, mas todos os guerreiros também merecem ter sua honra intacta, então não é para machucá-los demais. De repente, então, dois gigantes demoníacos veem Hyrule e Stansen, o que faz Hyrule ficar preocupado, mas Stansen diz que é só não ficar entre eles. Um dos dois gigantes então pergunta a Hyrule no tom de zombaria, se ele por acaso já terminou sua missão de unir todos os gigantes, e o outro zomba dizendo que é claro que não, já que isso é impossível. Com esta fala, tanto Hyrule quanto Stansen se enfurecem e os dois gritam para o Zoro mandar ver. Nesse exato momento, Zoro fala para deixar com ele, e então pula bem alto do ombro de Hyrule. Stansen vê aquilo e fala que entendeu o plano do Zoro, que ele pulou bem alto para não ficar entre os gigantes e atacar eles do alto. Enquanto isso, Hyrule corre para um lado gritando para Stansen para eles pegarem os gigantes pelo lado, e concordando, Stansen corre para o outro lado. Zoro então sai pulando pelas cabeças dos gigantes, e assim que chega no meio deles, ele pula ainda mais alto. Os gigantes olham para Zoro e gritam que o Nanico está acima deles, mas Zoro está preparando um golpe que ele chama de Estilo de Três Espadas, habilidade secreta, Encruzilhada dos Seis Caminhos. E então Zoro faz vários cortes, derrotando boa parte dos gigantes, com raios negros saindo de sua espada, o que quer dizer que Zoro usou o Haki do Rei, e isso pode atrapalhar a regeneração desses gigantes. Após derrotar os gigantes, Zoro então vai para cima de Dory e Brog, que imediatamente gritam furiosos assim que vem o Zoro. Zoro então pula alto entre eles e se prepara para dar um golpe nos dois ao mesmo tempo, mas assim que faz isso, cada um dos gigantes também se prepara para atacar o Zoro. Porém, por Zoro estar entre eles, o golpe de Dory e Brog acabam acertando um ao outro, com Dory cortando Brog ao meio com sua espada e Brog cortando Dory com seu machado, fazendo Garou gritar o nome dos dois preocupado. E Zoro aparentemente cai entre eles, o local mais perigoso de todos, já que ali ele pode se transformar em um demônio. Mas eu acredito que é bem possível que ele tenha escapado antes de ficar entre os gigantes. E bom, basicamente eu acertei qual era o plano do Zoro. Eu fiz um vídeo de análise do plano do Zoro e nesse vídeo eu falava algumas possibilidades, como ele pulando do alto para atacar os gigantes, ele caindo entre os dois e se transformando em um demônio, e ele colocando Dory e Brog um contra o outro, já que eles já possuem uma rivalidade lutando por mais de 100 anos em Little Garden. Eu só não esperava que poderia acontecer tudo ao mesmo tempo, mas basicamente com Dory e Brog atacando um ao outro, eles vão se regenerar novamente pelo poder do Imu, e isso pode fazer um se virar contra o outro, e a rivalidade deles ser maior que a ordem do Imu de matar Garou, o que pode não ter sido o objetivo inicial do Zoro, mas funcionou e vai dar tempo para eles.
A cena então muda para o Brook, que está se arrastando pelo chão, ainda enrolado pelas faixas da Gunko. Ele está se esforçando, falando para continuar, que já está quase. De repente então, ele olha para o alto e vê a Gunko voando, que na verdade é o Imu controlando o corpo da Gunko. Brook então imediatamente grita chamando ela de Princesa Shuri e perguntando se ela é realmente a Princesa Shuri. Imu então se vira para o Brook e ele continua gritando. Brook diz que sabe que provavelmente não é mais ela, mas que a Gunko é tão parecida com ela que não pôde evitar de recordar e ir até lá para confirmar. Brook então diz que mesmo não sendo ela, elas devem ter alguma conexão. Até porque se a princesa estivesse viva, ela teria perto de 80 anos, mas que mesmo se ela o reencontrasse atualmente, ela não o reconheceria por causa de sua aparência. Mas Brook diz que tudo se encaixa perfeitamente, o seu rosto, seus cabelos azuis, seus olhos de cores diferentes e até mesmo a ligação com a Terra Sagrada. Brook então grita chamando Gunko mais uma vez de Princesa Shuri e diz que ela adorava sua música. Brook então fala que por toda a sua vida ele viveu querendo apagar toda a lembrança que tinha sobre ela, porque a vida que ela tirou foi do homem que salvou a sua, e dizendo isso, ele a chama de Princesa Patricida, ou seja, a Princesa Shuri matou seu próprio pai, o rei, um homem que Brook tinha respeito e que salvou a vida do Brook. Assim que Brook diz essas palavras, Gunko no corpo de Mu começa a reagir, como se sua vontade estivesse lutando contra a vontade de Mu. E Mu furioso pergunta a Gunko se suas memórias por acaso estão voltando, e de repente ela toma o controle do corpo, até o seu olhar que era maligno muda, e a Gunko consegue voltar. Ela imediatamente então grita com Brook para ele fugir dali, e usando seus poderes, ela tira as setas que estavam enrolando seu corpo, revelando que ela realmente é a Princesa Shuri. Todo o poder da Gunko de faixas então começa a se abalar, inclusive a faixa que estava direcionando as crianças gigantes. Ela começa a balançar e as crianças percebem isso. Brook então aproveitando, pula para fora da seta e consegue se soltar. Enquanto isso, Imu entra na mente da Gunko e furioso pergunta o que ela está fazendo. Gunko então grita o Brook e estava prestes a dizer que não, mas antes de terminar de falar, Imu possui seu corpo novamente, fazendo o poder das flechas voltar novamente, e elas se enrolam de novo, prendendo a perna do Brook. É muito provável que a Gunko iria dizer para o Brook que não foi ela que matou seu pai, e que isso foi algo relacionado ao Imu, mas ela não conseguiu dizer. Então Brook ainda acredita que foi ela. Brook então com sua perna presa, grita com a Gunko, que agora é o Imu novamente. Ele grita perguntando como ela pôde pedir para ele fugir, se ele foi ali justamente para pôr um fim nesse assunto de uma vez por todas, e grita perguntando quem é ela afinal. Imu no corpo da Gunko então encara o Brook e imediatamente o ataca, mandando ele se calar e perguntando o que ele é da Gunko, mas Brook consegue se defender com o escudo. A cena então muda para a Rota Arbórea número 8, onde estão os Chapéus de Palha, com aquele momento onde a Gunko retomou o controle e seus poderes de fita ficaram mais fracos. Todos os Chapéus de Palha conseguem escapar das setas. O Soap então grita animado que conseguiram sair, e que tem certeza que foi obra do poder de sua mente. Jinbe se pergunta por que as flechas se afrouxaram de repente, e Nami corre para ajudar a Robin, que está presa nas vinhas espinhosas dos Sommers, e por isso ela continua amarrada. Mas Robin diz para Nami que ela está bem, e que eles deveriam ir salvar as crianças primeiro. Jinbe diz que viu que a Andy conseguiu escapar e foi salvar as crianças, mas duvida que ela consiga chegar lá a tempo. De repente então, eles ouvem um grito de longe chamando a Nami de uma forma muito melosa, e ela imediatamente reconhece que é o Sanji. A cena então muda para as crianças que continuam andando em direção ao navio,
e agora Sommers está com elas. Sommers ri e fala para os pirralhos continuarem andando, e Colin, bravo, pergunta se ele é um dos demônios que Jarul estava falando, e que ele vai ver, porque Elbaf é muito forte. Sommers então diz que é óbvio que eles sabem da força dos gigantes, que inclusive é por esse motivo que estão usando as crianças para chantageá-los, e pergunta ao Colin se ele por acaso é o filho do Gaban. Mas Colin só grita para ele calar a boca e tirar essa corda de espinhos deles, e que duvida ele lutar cara a cara com eles. Mas rindo, Sommers apenas diz que eles são uma comédia, mas já é tarde demais para eles, porque ele até mesmo já consegue ver o porto de onde eles estão, dizendo para as crianças aproveitarem a vista de suas terras uma última vez, porque elas não verão novamente. As crianças então gritam desesperadas, se perguntando se não verão mais os seus pais. Outra grita por socorro, mas de repente, Sommers recebe uma ligação de seu grande chefe por meio de um Dendemushi. Ele responde que Kiringan está fazendo o que ele precisava, e também diz que quer partir logo e pergunta se tem mais alguma coisa para ele fazer. Porém, enquanto conversa no telefone, Ripley junto com vários outros gigantes, que são os pais das crianças, chegam gritando pelas suas crianças. Sommers grita assustado, perguntando como foi que eles chegaram ali, já que está cheio de pesadelos demônios pelo caminho. Mas então uma das crianças grita para eles tomarem cuidado, e então um pesadelo cai do céu, fincando uma adaga no chão. Esse era o Nika Maligno, o deus da destruição. As crianças gritam que seus pais estão ali, mas o pesadelo Nika está no caminho. Ripley e os gigantes então falam que não é para o subestimar, porque eles são a geração de guerreiros de Elbaf, e então eles atacam Nika, fazendo as crianças se assustarem com a força de seus pais. Mas esses golpes não são suficientes para derrubar Nika, que furioso pega sua adaga e ataca eles fincando ela no chão. Enquanto isso, de longe, Gerd, Goldberg e Rhodes olham para o pesadelo Nika e falam que é lá que estão as crianças, mas que não adianta correr até lá porque não vai dar tempo. Então Gerd e Goldberg se preparam para um golpe em conjunto chamado Dois Generais, mas Rhodes corre dizendo para eles o esperar porque ele também lançará o ataque junto com eles, já que tem que salvar o seu irmãozinho. Os três então lançam um ataque chamado Três Generais Rugido da Nação, disparando uma onda de choque massiva que vai direto no Nika Pesadelo, atravessando seu peito e o partindo ao meio. A parte superior do Nika Pesadelo então começa a cair em direção ao Sommers, que grita para ele sair dali, senão vai acabar o esmagando, e para se proteger, Sommers usa seu porrete de espinhos para arremessar Nika Pesadelo para longe. Porém, esse foi o maior erro que ele poderia cometer. O corpo gigante do pesadelo então voa e cai justamente em cima do navio, acertando ele e o afundando, deixando Sommers extremamente preocupado, já que o navio é muito importante para a missão de levar as crianças, e agora ele havia o destruído. E bom, esse foi o capítulo 1173 de One Piece, e eu espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, então eu conto muito com seu like, e também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito, sempre que sair um capítulo novo, ele sempre vai chegar aí pra você, e você não vai perder nenhum. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!